No vídeo de hoje, vamos explorar os delicados temas da sexualidade, da pornografia, do adultério e da prostituição sob a ótica das passagens bíblicas. Vamos buscar compreender o que a palavra de Deus nos ensina sobre esse assunto e como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas para escaparmos das tentações que podem desviar nossa conduta moral dos princípios divinos estabelecidos nas palavras das Escrituras Sagradas. Mas antes, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo, comente e compartilhe com quem você ama e se importa. Assim, a palavra de Deus irá alcançar mais pessoas e tocar mais corações. Comecemos o nosso estudo com Provérbios, capítulo 7, versículos de 1 a 27, que diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: Tu és minha irmã, e a prudência chama de tua parenta, para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa os seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos, e chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse: Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isto saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã, alegremo-nos com amores. Porque o marido não está em casa, foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquitel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Aqui, encontramos a história de um jovem que é seduzido por uma mulher adúltera. Essa passagem nos alerta sobre os perigos da tentação sexual e a importância de mantermos nossos corações e mentes guardados. O versículo 25 nos diz: Que o teu coração não se desvie para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 15 a 20, Paulo nos lembra de que nossos corpos são templos do Espírito Santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne.
Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ele nos exorta a fugir da imoralidade sexual, pois isso é um pecado contra o nosso próprio corpo. Devemos honrar a Deus com nossos corpos e evitar a prostituição. E continua em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Aqui ele nos conforta, pois nos diz que Deus não nos permitirá ser tentados além do que podemos suportar. Ele sempre nos dará uma saída, e é nosso dever buscar essa saída quando enfrentamos tentações sexuais. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 20, nos lembra da importância da saudação santa, cujo significado não pode ser confundido com qualquer tipo de conotação sexual ou libidinosa. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Devemos tratar uns aos outros com pureza e respeito, evitando qualquer tipo de comportamento lascivo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 6 a 8, Paulo nos adverte: ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Aqui somos instruídos a não defraudar nem enganar nosso irmão em quaisquer questões, inclusive na questão sexual. Ele nos lembra que Deus é o vingador de todas essas coisas e devemos viver de maneira santa e pura. Em Cânticos, capítulo 8, versículos de 4 a 6, a Bíblia diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura, o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, com veementes labaredas. A palavra celebra o amor dentro do casamento e nos lembra da importância do compromisso e da fidelidade sexual dentro dessa relação. É um lembrete de que o sexo é uma dádiva de Deus, mas deve ser praticado dentro dos limites do casamento, com respeito e cumplicidade entre o casal formado por um homem e uma mulher. Por fim, Gênesis capítulo 1, versículo 27 nos ensina: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse trecho nos lembra que fomos criados à imagem de Deus, e isso inclui nossa sexualidade. Devemos lembrar que a sexualidade é uma parte importante de quem somos, mas deve ser vivida de acordo com os princípios divinos. Agora, vamos orar a Deus pedindo o livramento de todas as tentações e pensamentos pecaminosos. Querido Pai Celestial, vimos diante de Ti neste momento,
reconhecendo a luta que muitos de nós enfrentam em relação às tentações da carne. Nos livra, Deus, da pornografia, do adultério, da prostituição e de todos os pensamentos impuros que os desejos da carne nos infligem. Pedimos, Senhor, que nos dês a força para resistir a essas tentações e viver de acordo com os teus mandamentos. Pedimos, Senhor, que nos ajudes a guardar nossos corações e nossos corpos, para que possamos honrar a Ti com nossas vidas. Que possamos seguir o exemplo de pureza e santidade deixado por Jesus Cristo, que morreu por nós e por nossos pecados. Dá-nos discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo e a sabedoria para fugir delas. Capacita-nos a viver de maneira santa e a glorificar o Teu nome em tudo o que fazemos. Pedimos, Senhor, que aqueles que estão presos na armadilha da pornografia encontrem libertação em Ti, que possam experimentar o Teu perdão e a Tua graça. Oramos por casamentos que estão sob ataque devido à infidelidade e pela restauração da pureza nas vidas daqueles que caíram em pecado. Senhor, sabemos que somente em Ti encontraremos verdadeira paz e satisfação. Agradecemos, Pai, por nos ouvir e responder às nossas orações. Confiamos em Ti para nos guiar e nos fortalecer. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que esta oração nos ajude a buscar a pureza e a santidade em nossas vidas, de acordo com os princípios bíblicos que exploramos neste vídeo. Que Deus nos conceda a graça e a força para vivermos de acordo com Sua vontade. Obrigado por assistir e que Deus abençoe você.